Olá, espero que estejam todos bem. O nosso grupo ele é composto pela Daís Farias, pelo Lucas Tangui, pelo Luiz Otávio e por mim, Matheus Felipe. O tema proposto para o nosso seminário ele foi o aparelho reprodutor. Então, falando de uma maneira geral, na maioria dos insetos, a reprodução ela é sexuada. Apenas em uma espécie da ordem dos Diptera, conhecida como Termitoxicenidae, ela apresenta características hermafroditas. Então, como eu disse, na maioria dos insetos, a reprodução ela é sexuada e por oviparidade. Os ovíparos, eles são animais de fecundação interna ou externa, cujas fêmeas liberam os ovos de seus corpos. Dessa forma, os embriões se desenvolvem no meio externo, dentro dos ovos, e se alimentam das reservas nutritivas presentes nesse sistema. Os ovos liberados pelas fêmeas desenvolvem-se apenas após a fusão com o espermatozoide, colocado livre pelo macho. Os sistemas reprodutores dos insetos, eles consistem em glândulas sexuais pareadas de origem endodérmica, em ovários da fêmea e nos testículos do macho, em gonodutos pareados também da mesma origem, nos quais os produtos sexuais eles são descarregados, e também um duto mediano coberto com cutícula de origem ectodérmica, formando então a vagina na fêmea e o canal ejaculador no macho, além de estruturas acessórias. Bom dia, meu nome é Luiz Otávio, eu fiquei responsável por falar um pouquinho mais sobre o aparelho reprodutor feminino. Os aparelhos reprodutores dos insetos são formados por glândulas sexuais pareadas, os ovários no caso da fêmea e os testículos nos machos. Esse aparelho reprodutor feminino ele é formado por um par de ovários, 2 ovidutos laterais, um oviduto comum, a vagina, a vulva, a espermateca e as glândulas acessórias. Os ovidutos laterais, como vocês podem ver na imagem, eles se unem para formar o oviduto comum, que liga a vagina formando a bolsa computória. Durante a cópula, os espermatozoides recebidos pela fêmea ficam armazenados na espermateca e liberam de acordo com a necessidade de fecundação dos óvulos. As glândulas acessórias auxiliam na formação dos ovos nos ambientes de suas secreções. Como vocês podem ver aqui, vou explicar mais ou menos, esse canalzinho que vem um de cada lado, ele é chamado de oviduto lateral. Vocês podem ver que eles se unem ali formando um oviduto comum. Tem outras partes também nesse sistema reprodutor feminino, que são os ligamentos ovarianos, que são essa extensão mais fina no topo dos ovários. O ovaríolo, ele é essa parte mais escura que vocês estão vendo na imagem, enquanto o ovário é a estrutura em volta dele. O cálice é uma parte de suporte do ovaríolo e dos ovários, e mais embaixo vocês podem ver a glândula acessória, a vagina, a glândula espermática, que é onde fica reservado o esperma, e a espermateca. Mas aqui é a estrutura mais do ovário, que possui o filamento terminal, que é essa parte mais aguda em cima, o germinário, que é esse canal embaixo dele, o vitelário, que é essa parte um pouco mais arredondada, e o pedicelo, que é um suporte para esse ovário. Como vocês podem ter notado, o aparelho reprodutor feminino dos insetos ele é bem similar a uma flor. Inclusive, tem algumas partes dele que têm o mesmo nome. No caso, ovário, pedicélula e o pedicelo também. Bom, os ovários são um corpo mais ou menos compactados da cavidade geral de um corpo, um de cada lado do canal alimentar. Cada órgão ele é composto por tubos separados de números variáveis de óvulos em formação, os ovaríolos. Um exemplo são as baratas, que contêm 8, os dípteros 100 e a rainha das formigas, porque os ovaríolos eles se diferenciam muito no seu número de cada ovário e eles se abrem em um oviduto lateral. Um ovário típico é um tubo alongado, ele
seus ovários, os seus óvulos, na verdade, em desenvolvimento, eles ficam dispostos uns atrás dos outros numa cadeia simples. Pode passar. Pode passar. Isso. No ovaríolo são reconhecidos 4 regiões. Como já disse o Luiz, filamento terminal é um prolongamento apical fino de camada peritonal. Os filamentos do ovaríolo, eles vão de um ovário, vão se unir e vão formar um ligamento ovariano. Esse ligamento ele vai unir com o ovário de um lado posterior e vão formar um ligamento mediano, que é o ápice do ovaríolo. Abaixo do filamento terminal, podemos notar que há umas células, uma massa de células das quais se diferenciam das células germinativas, o germário. Abaixo temos o vitélio, ele contém uma grande porção de ovaríolos, e o vitélio, na verdade, o pedicelo, ele forma a base de cada ovário. São reconhecidos 3 tipos de ovaríolo. O ovário paranoístico, ele não contém células nutrizes. O que são essas células nutrizes? São os ócitos, quando há nutrizes presentes, encontrados em ortópteros e cupins. O politrófico contém essas células nutrizes, eles são encontrados em coleópteros e lepidópteros. O acrotrófico, ele também contém essas células nutrizes e são sujeitos ao ápice dos ovaríolos. E eles são encontrados em heteróptero. Pode passar. Resumidamente, o aparelho reprodutor feminino, um par de ovários com os ovaríolos, contendo os 2 ovidutos laterais, o viduto comum, a vagina, as glândulas acessórias e a espermateca. Bom dia, meu nome é Lucas e eu fiquei responsável de falar um pouco sobre o aparelho reprodutor masculino. Então, o aparelho reprodutor masculino, ele tem muita semelhança com o aparelho feminino. Primeiro, eu gostaria de citar, como já ilustrado aí no slide, os componentes do aparelho reprodutor masculino. São eles um par de testículos, vaso deferente, a vesícula seminal, glândulas acessórias, canal ejaculador e edeago, que também é conhecido como pênis. Os testículos têm como função a produção de espermatozoides. Saindo desses testículos, são vistos os ductos deferentes, que fazem a condução dos espermatozoides até as vesículas seminais. Essa tem como objetivo a armazenação temporária dos espermatozoides, lá sendo nutridos por substâncias que são produzidas ali mesmo. E gera o amadurecimento dos espermatozoides. Em seguida, existem os ductos ejaculatórios, que são onde os espermatozoides já maduros e evoluídos irão passar com o intuito de chegar até a válvula de escape, que seria o edeago. O mesmo possui uma grande importância nesse sistema, pois somente dele somente dele será possível a penetração do macho na fêmea, e por consequência gerando a fecundação. Dentre todo esse processo explicado acima, em muitas etapas existem muitas etapas semelhantes aos das fêmeas, porém com órgãos específicos e denominações diferentes. Um exemplo disso seria o canal deferente, que possui uma função similar ao oviduto comum da fêmea. Em seguida, essa imagem vai ilustrar a parte interna de um testículo. De modo geral, eles são mais ou menos igual a um corpo oval ou parcial, dividido em um número de folículos e lóbulos, que são chamados de folículos testiculares. Cada folículo é ligado a um vaso deferente por um tubo, e esse tubo é chamado de vaso eferente.
Na maioria dos insetos, esse local é coberto por uma manta que é chamada de escroto. Bom, eu vou retratar um pouco aqui sobre as células reprodutoras, a transferência do esperma e também sobre a fecundação. Bom, então, as células reprodutoras, como já foi dito anteriormente, elas são o óvulo e o espermatozoide. No óvulo, que é originado no ovaríolo, o citoplasma forma um retículo em cujas malhas acha-se no centro um núcleo grande e glóbulos abundantes, que é o deutoplasma. A parte periférica do citoplasma, que não é granulosa, forma o periplasma, que se coloca logo abaixo da membrana vitelina. O núcleo é a parte dinâmica da célula e contém o material cromático que dará origem aos cromossomos. O revestimento externo do óvulo é formado pela membrana vitelina e também pelo córeo. A membrana vitelina ela envolve partes internas do óvulo, sendo formada pela condensação periférica do periplasma. Já o córeo, ele constitui revestimento externo do óvulo, dando forma a esse, e possui aberturas ou áreas especializadas chamadas aerópilas, hidrópilas e micrópilas, que permitem as trocas respiratórias, as trocas hídricas e a penetração do espermatozoide, respectivamente. Bom, então, pode passar o slide, por favor? Então, formado nos folículos testiculares, o espermatozoide é uma célula alongada e delgada que apresenta uma cabeça com núcleo e cromossomos, além de uma cauda vibrátil complexa e variável, que se destina a transportá-lo no aparelho reprodutor feminino. Então, para a transferência do esperma, em muitos casos, os espermatozoides livres eles são diretamente depositados na espermateca, tendo o macho no pênis uma extensão alongada em forma de linha, como nos heterópteros, por exemplo. Em muitos outros casos, os espermatozoides eles são depositados na vagina da fêmea, de onde migram para a espermateca. Já em outros casos ainda, como nos lepidópteros, por exemplo, nos ortópteros e também nas baratas, o esperma ele é fechado num saco proteico, que é chamado de espermatóforo, e que, uma vez depositado no trato genital feminino, ele libera os espermatozoides que se abrigam na espermateca, de onde mais tarde saem para fecundar o óvulo. Já nos insetos, a fecundação do óvulo pelo espermatozoide ocorre quando a célula feminina, passando pela vagina, encontra um ou mais espermatozoides que deixam a espermateca. Através da micrópila, um ou mais espermatozoides penetram o óvulo, mas apenas um núcleo masculino de um espermatozoide une-se ao núcleo do óvulo, fecundando-o. E os demais eles vão degenerar. Mediante a fusão dos núcleos, é formado um ovo ou zigoto que vai dar origem ao novo indivíduo, cujos cromossomos eles são fornecidos em metades iguais por ambos os genitores. As referências bibliográficas consultadas foram o livro de entomologia agrícola, disponibilizado pela professora, e um PDF encontrado, com nomeação do sistema reprodutor dos insetos. Muito obrigado. Em caso de qualquer possível dúvida, pode entrar em contato com qualquer aluno do grupo que ele vai poder estar tirando essa futura dúvida. Obrigado, até a próxima.